Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai explorar juntos um material bem rico, sabe? Opa, vamos lá. É a análise comentada que o professor Altemir, lá do portal Vestibular, fez sobre as questões de literatura da prova da Unicamp 2026. A ideia aqui é ir um pouco além do gabarito, né? Exato. Tentar pescar os insights mais interessantes sobre como essas obras foram lidas e, assim, o que essa leitura revela sobre elas. E sobre o que se espera de uma análise literária hoje em dia. Perfeito. É uma oportunidade ótima para a gente ver como a literatura brasileira, estrangeira, clássica, contemporânea é interpretada num contexto de avaliação que exige profundidade. Sim. Vamos olhar para os temas que saltam aos olhos, para as escolhas de estilo que definem os autores, né? E para as mensagens que ficam ecoando. E olha, o cardápio é variado. Tem Ailton Krenak conversando com Drummond. Interessante essa dupla. Pois é, e tem a poesia cotidiana de José Paulo Paes, as complexidades da identidade em Chimamanda Adichie, a intensidade do Caio Fernando Abreu, a crítica social sutil do Machado de Assis e a melancolia lírica do Cartola. Um belo panorama, né? Nossa, bastante coisa. Então, começando por essa dupla Krenak-Drummond, na questão 60. O Krenak, no livro A Vida Não É Útil, ele usa um poema do Drummond, O Homem e as Viagens, como ele mesmo diz, tipo um escudo. Isso. O poema é aquela imagem clássica, né? O homem se entediando na Terra, aí vai para a Lua, humaniza a Lua, se entedia de novo, parte para Marte. Sabe, a primeira coisa que talvez venha à mente é, sei lá, uma crítica à exploração espacial, à tecnologia em si. Sim, é uma leitura possível, à primeira vista. Mas a análise do professor Altemir parece apontar para um alvo um pouco diferente, não é? Vai mais fundo. A leitura que a análise do professor Altemir endossa, ela foca mais na mentalidade por trás da tecnologia. A crítica central, segundo essa análise, recai sobre essa noção meio linear de progresso que guia a humanidade, sabe? Uma visão que acaba levando a uma relação predatória, quase inconsciente com o planeta ou com a natureza. Entendi. O poema de Drummond é usado pelo Krenak justamente porque ironiza essa busca incessante por conquistar, por humanizar, que no fundo significa explorar e esgotar novos espaços, só para repetir os mesmos padrões de insatisfação e destruição que a gente já pratica aqui na Terra. Faz sentido. Krenak conecta isso ao nosso modelo de existência atual, né? Focado no consumo, nessa, como ele diz, máquina de fazer coisas que ignora os limites do planeta e o valor da vida não humana. Então, essa visão meio que desmonta aquela ideia de que seria uma crítica direta só à ciência, tipo, as ferramentas em si, ou que o poema do Drummond sugerisse que a Terra ficou pequena, foi superada, o problema é o padrão que se repete. Exatamente. As ferramentas, elas são neutras, né? O problema é a mão e a mente que as guiam. E não se trata de superar a Terra, mas sim de levar os mesmos problemas para outros lugares. A crítica, portanto, é mais ampla. Não é só apontar falhas de programas de governo específicos. Não é tão pontual. Isso. Ela mira o comportamento humano coletivo, essa ânsia insaciável por dominar e consumir que o Drummond capturou tão bem nesse ciclo vicioso de conquista e tédio. Se a mentalidade não muda, o cenário só se repete, né? Seja na Terra, na Lua ou em Marte. É quase um alerta, assim, sobre um destino que a gente mesmo impõe. Nossa, faz todo sentido. Agora, falando em subverter expectativas, José Paulo Paes, As Odes Mínimas, especificamente o poema Aos Óculos, uma ode para óculos. Pois é. Confesso que isso foge totalmente do que eu esperaria de uma ode, que a própria questão lembra, né? É classicamente um poema de tema elevado, tom nobre, para homenagear algo grandioso. Como é que o Paes consegue tirar poesia disso segundo a análise? Aí é que está a genialidade do Paes, né? E a análise do professor Altemir destaca justamente essa subversão intencional. A chave da interpretação considerada correta é que Paes eleva um objeto absolutamente cotidiano, os óculos, ao status de tema lírico. Ao fazer isso, ele deliberadamente contraria a expectativa de grandiosidade, de nobreza que a gente associa à ode clássica. Não se trata de manter um tom elevado ou de simplesmente seguir a tradição. O poema tem um tom reflexivo, quase filosófico.
mas que não se confunde com o lirismo de uma canção popular, por exemplo. É outra coisa. E o título, Odes Mínimas, já não entrega um pouco o jogo? Parece que a forma espelha o conteúdo aqui, né? Perfeitamente. A análise do professor já ressaltava esse tom frequentemente irônico, até crítico, nas odes do Paz, que fogem daquela exaltação tradicional. A minimalidade está em tudo, no tema escolhido, banal, parte do dia a dia, na linguagem que ele usa, simples, direta, quase antirretórica, com uma pitada de ironia. Sem pompa. Exato, total ausência de pompa ou solenidade. Paz faz uma escolha estética e, de certa forma, política. Trazer a poesia para perto da experiência comum, questionar as convenções literárias que muitas vezes afastam a poesia do leitor, e ele encontra profundidade filosófica nesse objeto. Os óculos que filtram o mundo, que mediam a realidade, a consciência do logro que eles podem representar, e até aquela alusão surpreendente a Édipo, né? Cego para as próprias trevas. É uma filosofia meio de bolso, sabe? Acessível e instigante. Que interessante essa democratização da poesia. Mudando agora para um contexto mais contemporâneo e globalizado, temos Chimamanda Ngozi Adichie. O conto é réplica da coletânea No Seu Pescoço. Ótima autora. Sim. A análise do professor sinaliza que essa foi uma questão considerada mais difícil, talvez por exigir um conhecimento mais específico da história da Enkin, a protagonista nigeriana que vive nos Estados Unidos, separada do marido que ficou na Nigéria. A Enkin vive literalmente entre dois mundos, né? A análise foca mais na experiência pessoal dela ou nas críticas às culturas envolvidas? Olha, o foco principal, segundo a interpretação que a análise validou, recai sobre a experiência interna da Enkin, sabe? Moldada pelo choque cultural dentro do que a gente chama de diáspora africana contemporânea. Certo, a diáspora... Isso, ou seja, a vivência complexa de pessoas de origem africana que vivem fora de seus países, navegando entre diferentes identidades, pertencimentos. O deslocamento geográfico da Enkin e a distância física e emocional do marido a colocam numa posição de constante comparação entre as culturas americana e nigeriana. Ela passa a questionar valores, convenções sociais, o próprio casamento e, fundamentalmente, quem ela é nesse trânsito todo. A questão central é como esse lugar entre mundos, essa experiência do deslocamento, a força a reavaliar sua identidade, suas escolhas, sua percepção dos outros. Então a análise direciona o foco mais para a subjetividade dela, né? Mais do que para uma crítica política direta à Nigéria ou uma análise das relações entre mulheres, como talvez outras leituras pudessem sugerir. Exato. A análise argumenta que o cerne não é um processo de recolonização da Nigéria, embora o marido tenha negócios lá. A questão é mais íntima, cultural e psicológica. Também não se trata primordialmente de uma falha na solidariedade feminina, porque a tensão central é a relação da Enkin com o marido e, principalmente, consigo mesma. Entendi. E apesar de existir uma nostalgia da Nigéria, não é um nacionalismo idealizado, sabe? A Enkin vive uma ambiguidade profunda. Ela questiona também aspectos da cultura nigeriana que incomodam, tipo machismo ou certas expectativas sociais. O coração do conto, nessa leitura, é o universo interior fragmentado e em reconstrução da Enkin, forjado por essa experiência transcultural. Entendido. Agora vamos para Caio Fernando Abreu e seus morangos mofados. Ah, Caio F. Ponto com o conto Pera, Uva ou Maçã. O trecho que a questão traz tem um estilo muito marcante. Aquele fluxo contínuo, quase sem vírgulas, uma enxurrada de palavras descrevendo a compra impulsiva de ameixas e o esbarrão inesperado num funeral. A análise do professor Altemir deve dar bastante ênfase a esse estilo, imagino. Totalmente. A interpretação principal que a análise endossa é que essa ausência de pontuação não é um mero experimentalismo formal, sabe? Ela tem uma função psicológica clara. Ela acelera o ritmo da narrativa de um jeito que espelha o estado de ansiedade, de urgência da personagem. É quase como se a gente estivesse ouvindo o fluxo de consciência dela. Isso. Sentindo a velocidade dos pensamentos, a intensidade das emoções naquele momento específico de tensão e deslocamento.
Isso se encaixa perfeitamente no clima geral de angústia, instabilidade, urgência que permeia muitos contos do livro, especialmente os da primeira parte, que se chama O Mofo. É quase como sentir o coração da personagem batendo na página, então. Que recurso poderoso. Mas a análise também menciona que houve alguma divergência, né? Que algumas leituras poderiam sugerir que esse estilo, na verdade, retardaria a ação, criaria uma sensação de apatia. Como a análise rebate isso? Sim, a análise aborda essa possibilidade, mas argumenta contra ela. Expressões que aparecem no trecho, tipo "foi então que vi", "foi aí que eu reparei", "só aí eu entendi", elas funcionam como marcadores de progressão, sabe? Momentos de súbita percepção dentro daquele turbilhão mental. Ah, certo. Elas indicam avanço, não lentidão ou estagnação. E embora o fluxo seja rápido e um pouco caótico, a sequência dos eventos, a compra das ameixas, a caminhada, o tropeço quase literal no caixão, a compreensão de que é um velório, permanece compreensível. Não chega a desorganizar a narrativa a ponto de confundir quem está lendo sobre o que está acontecendo. Portanto, a leitura que a análise privilegia é a de que a intenção do Abreu é justamente nos imergir nesse ritmo psicológico frenético, nessa taquicardia textual, refletindo diretamente o estado interior da personagem. Entendi. Faz muito sentido. Agora, voltando aos nossos clássicos brasileiros, chegamos a Machado de Assis e Casa Velha. Machado, sempre um desafio interessante. Sim, a questão toca numa cena específica envolvendo a Lalau, a agregada, e o Cineiro, um homem negro, idoso, marginalizado e tido como doido pela vizinhança. Machado é mestre nessas sutilezas. Essa cena, a análise do professor Altemir, destaca a solidariedade entre eles. O que faz muito sentido. Mas a ideia da casa como um espelho da sociedade da época, um microcosmo social, também parece muito machadiana, né? Porque a análise pende mais para a primeira leitura, mesmo com essa outra possibilidade tão forte. É uma ótima observação, e a análise reconhece essa complexidade machadiana. A interpretação considerada mais adequada pela fonte foca-se na solidariedade que brota entre figuras marginalizadas. A Lalau, justamente por sua condição de agregada dependente, sem status social naquela estrutura rígida, demonstra uma empatia espontânea, genuína, pelo Cineiro, que é ainda mais invisibilizado e isolado. Esse pequeno gesto de reconhecimento, de compaixão, revela a sensibilidade e a dignidade da Lalau e, ao mesmo tempo, funciona como uma crítica sutil à desumanização imposta pela hierarquia social da Casa Velha. Mas e as outras leituras possíveis que a análise menciona? Como a de que a cena serviria para expor o romance de Lalau e Félix para Dona Antônia, ou essa do microcosmo social? Então, a análise as considera, mas as vê como menos diretas ou talvez mais problemáticas no contexto específico da questão. A ideia de expor o romance a Dona Antônia exigiria uma inferência maior sobre o impacto imediato da cena, pois a percepção dela sobre o envolvimento do casal se desenvolve por outros caminhos na narrativa, né? Certo. Já a visão da casa como microcosmo social, embora seja verdade para a obra de Machado em geral, é considerada um canto genérica para explicar a força específica daquela interação entre Lalau e o Cineiro. Não captura a essência daquele momento particular, entende? E a hipótese de ser um exemplo da caridade de Dona Antônia é descartada porque o cuidado mínimo com o Cineiro parece mais um reflexo do descaso geral do que um ato de bondade dela. O ponto que a análise ressalta como central é essa conexão humana, silenciosa e potente entre duas figuras que a estrutura dominante tenta apagar. É Machado expondo nos detalhes as complexas dinâmicas sociais e as reservas morais inesperadas. Fascinante como Machado constrói significado em cenas que parecem secundárias. E, para fechar com chave de ouro musical, temos Cartola e sua canção Alvorada. Ah, Cartola. Poesia pura. Demais! A letra é belíssima, comparando explicitamente a beleza da alvorada no morro com a chegada da pessoa amada, que ilumina a vida do eu lírico. Cartola tem essa magia de falar de amor com uma melancolia de fundo, né? A análise pega essa dualidade na alvorada, não é só alegria pura. Exatamente. A análise classifica essa questão como de interpretação mais direta, até fácil. O recurso principal que a leitura destaca é a analogia.
A alvorada, com sua luz, sua beleza que surge na paisagem do morro, funciona como uma metáfora poderosa para a pessoa amada. A presença dessa pessoa ilumina os caminhos tão sem vida do eu lírico. Traz cor, traz esperança. Sim. No entanto, e aqui está a nuance típica de Cartola que a análise aponta, essa luz não apaga completamente um fundo de desilusão ou melancolia que transparece em versos como "O que me resta é bem pouco, quase nada", ou a imagem da estrada perdida. Ou seja, a análise descarta uma leitura de felicidade completa e harmoniosa ou uma interpretação que focasse principalmente na questão social da pobreza no morro. Sim, a ênfase da análise recai sobre esse contraste delicado. A celebração da luz trazida pelo amor existe, é real, mas ela convive com o desencanto pré-existente do eu lírico. A canção não se aprofunda nas condições sociais do morro como tema principal, embora o cenário seja esse, claro. Nem projeta um futuro onde o amor resolva magicamente todos os problemas. É a assinatura de Cartola, né? A beleza encontrada no meio da melancolia, o lirismo que nasce da combinação agridoce de sentimentos, usando a imagem potente da natureza para expressar uma experiência pessoal e, ao mesmo tempo, universalmente humana. Então, percorrendo toda essa análise do professor Altemir sobre as questões da Unicamp, o que salta aos olhos para você? Vimos como um exame pode estimular leituras que vão fundo na relação entre forma, conteúdo e contexto. É interessante notar como várias dessas análises, seja em Kremak se apoiando em Drummond, Paet subvertendo a ode, ou Abreu usando a prosa fragmentada, Sim. elas apontam para um uso muito consciente da forma literária ou da intertextualidade para reforçar a mensagem. Não é só o que se diz, mas fundamentalmente como se diz, né? Perfeitamente. Além disso, a gente viu a importância de compreender contextos específicos, como a diáspora em Adichie e a capacidade da literatura de explorar camadas psicológicas e sociais profundas, como em Machado e Cartola. Cada autor, à sua maneira, revela algo sobre a condição humana, sobre as estruturas sociais ou sobre a própria linguagem. A literatura que essa prova selecionou parece constantemente desafiar quem lê a ir além da superfície, a conectar o texto com o mundo e com a própria experiência. Fica evidente que analisar a literatura como propõe a fonte que a gente explorou envolve muito mais do que, sei lá, identificar personagens e resumir enredos. É preciso atenção à linguagem, ao estilo, ao diálogo com a tradição, às críticas sociais implícitas e explícitas, à construção da subjetividade. Sem dúvida. E essa análise comentada do professor Altemir funciona como um guia, né? Oferecendo ferramentas e perspectivas para a gente apreciar essas obras complexas com mais profundidade, percebendo as camadas de significado que uma leitura atenta pode revelar. Mostra que a interpretação literária é um exercício constante de descoberta. E para quem nos acompanhou nesta exploração, fica uma provocação final. A própria análise comentou sobre a dificuldade de certas questões e até sobre divergências interpretativas entre especialistas, como a gente viu em Machado e Caio Fernando Abreu. Sim, isso é importante. Isso nos lembra que a literatura raramente oferece uma única resposta certa, né? Que tal revisitar uma dessas obras? Krenak, Paes, Adichie, Abreu, Machado ou Cartola com esses ângulos todos em mente. Talvez pensar sobre qual leitura ressoa mais com a própria sensibilidade e por quê. Fica o convite para continuar essa investigação por conta própria.